O que parecia ser um simples parto terminou em uma única história já vista pelos médicos. Pense comigo, uma mãe gerou uma filha e sua filha gerou algo dentro dela. Que louco, né? Foi na Colômbia que este caso entrou para a história da medicina e despertou total curiosidade de muitas pessoas. Agora confira comigo, menina nasce com gêmeo dentro dela. Do que se trata? Trata-se de uma anomalia denominada fetus in feto, que é quando um gêmeo mal formado é encontrado dentro do corpo de um gêmeo hospedeiro, seja um recém-nascido, uma criança ou até mesmo um adulto. Os gêmeos não chegam a se separar completamente quando são zigotos e ficam unidos por alguma região do corpo. Somente um destes gêmeos cresce, se desenvolve normalmente, enquanto o outro se atrofia e se aloja no interior do gêmeo sadio e passa a depender completamente dele. A marcante história. Na Colômbia, os médicos entregaram uma menina cuja sua gêmea estava presa dentro do seu abdômen e ainda em crescimento. O New York Times relatou que a criança está se saindo bem após a remoção bem-sucedida do seu gêmeo parasita, parcialmente desenvolvido, mas sem coração ou cérebro. O fenômeno em que alguém carrega um gêmeo dentro deles é chamado de feto no feto. Acontece em aproximadamente 1 em 500 mil nascimentos. Mas, por mais assustador que pareça, esses gêmeos parasitas são benignos e não vivos. Enquanto a causa exata de tais eventos ainda não é totalmente compreendida, os passos básicos são os seguintes. No início de uma gravidez com gêmeos idênticos, quando o único óvulo fertilizado se divide em dois, as células separadas podem, às vezes, se dividir desigualmente. No início, nada parece anormal e ambas as folhas planas de células continuam a crescer normalmente. O problema ocorre apenas em torno de 4 semanas, quando os discos começam a dobrar e formam lentamente todas as necessidades do corpo. Durante esse estágio, se esses embriões gêmeos só se dividirem parcialmente, as células de um podem ser engolidas pelo outro. Escondido no outro feto, o gêmeo menor é assim cortado do suprimento sangrento de sua mãe e é forçado a usar o sangue do próprio irmão para crescer. Acredite ou não, é possível que mais de um feto se desenvolva nessa confusão. Em um caso notável, 11 desses gêmeos parasitas foram encontrados dobrados em um único feto, cerca de 5 centímetros de comprimento, 2 polegadas. Este feto parasita é relatado ter contido uma cabeça rudimentar e membros, sem um cérebro ou um coração, descoberto em uma fase muito jovem. O caso é um testemunho da medicina moderna e sua identificação de gestações de alto risco. Itzamara foi entregue por uma cesariana prematura, pois os médicos estavam preocupados que o gêmeo parasita pudesse esmagar seus órgãos abdominais. Apenas cerca de 100 casos disso estão nos livros, mas alguns especialistas argumentam que outra condição mais comum está relacionada, ou mesmo uma variação do mesmo fenômeno. Felizmente, o último caso semelhante teve um resultado muito mais feliz. Um ultrassom 4D ajudou a diagnosticar a doença em 35 semanas, levando os médicos a realizar uma cesariana para que a massa abdominal não esmagasse os órgãos internos do feto durante o parto vaginal. Os médicos realizaram a cirurgia laparoscópia para remover o gêmeo parasita, que tinha 2 centímetros de comprimento e não possuía órgãos importantes. E a menina está se recuperando bem. À medida que a imagem pré-natal melhora, podemos nos conscientizar de mais desses eventos raros e talvez compreender melhor como e por que eles ocorrem. É um raro caso de gestação gêmea monozigótica compartilhando uma única placenta, onde um feto chamado hospedeiro envolve o outro, chamado parasita. O feto parasita acaba roubando a nutrição do hospedeiro. Às vezes, isso também pode levar à morte do hospedeiro, porque ambos obtêm nutrição de um único cordão. Neste caso, graças a Deus, não houve a morte do hospedeiro.